Senhoras e senhores, boa tarde. Muito obrigado por terem esse tempinho para se dedicar ao espaço. Como diz o presidente da Agência Espacial Brasileira, a gente tem bastante espaço para discutir e o espaço realmente é um assunto bastante interessante. Eu sou o tenente-coronel aviador Nora, da Força Aérea Brasileira. Eu me formei na Academia da Força Aérea em 1999. Passei por diversos esquadrões da Força Aérea, pilotando na aviação de busca e salvamento, aviação de patrulha. Depois da Academia da Força Aérea, da parte da formação como aviador, eu comecei a me especializar na parte de radar, na operação de radar e a compreensão do fenômeno, que é a onda magnética que vai, detecta e retorna. E a detecção. E a gente, dentro dessa área, a gente chama de guerra eletrônica, que é usar a onda eletromagnética para detectar e, às vezes, também tentar que o inimigo não detecte a gente. Então, a guerra eletrônica, fui especialista em guerra eletrônica, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Depois eu voltei para o ITA para fazer o mestrado na área de detecção infravermelho, para caracterizar mísseis infravermelho. Depois que eu participei dessa formação de mestrado, eu vim para Brasília, aqui próximo, onde eu trabalhei no Estado-Maior da Aeronáutica durante 4 anos. A gente escreveu um plano estratégico para sistemas espaciais. E dentro desse plano a gente criaria um centro, e dentro desse centro nós controlaríamos satélite. Aí eu fui transferido para a França, passei 2 anos e meio trabalhando na França, desenvolvendo, construindo, depois testando satélite. E em 2017 a gente foi para a Guiana Francesa, aqui do lado, e fizemos os testes e lançamos o satélite da Guiana. Esse satélite já está no ar há 5 anos, eu vou apresentar ele hoje para os senhores. E atualmente trabalho lá na ponta no Comando de Operações Aeroespaciais, o COMAI. E lá eu controlo o satélite, a última foto ali sou eu no centro, ajudando a controlar o satélite, né? A equipe é bastante grande, são oficiais e graduados da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, que controlam o satélite para comunicações e para tirar fotos, sensoramento remoto, de toda a nossa superfície da Terra. Então, o objetivo dessa apresentação... Desculpa. Eu tenho também um canal no YouTube, chamado Na Hora da Guerra. Eu faço uma brincadeira com o meu nome, que é Nora. Então, Na Hora da Guerra. Lá tem vários vídeos sobre guerra eletrônica, guerra cibernética, comando e controle e operações espaciais. Para quem gosta de guerra eletrônica, eu também tenho uma aula de guerra eletrônica, um curso de guerra eletrônica na internet, no www.guerraeletronica.com. Lá os senhores vão encontrar um curso de guerra eletrônica, quem tiver interesse, totalmente gratuito, com aulas, exercícios, vídeos. Então, quem curte radar, curte tecnologia ligada à arte da guerra moderna, visite lá o canal www.guerraeletronica.com, bastante interessante, e tem provas, exercícios, é bem legal. O objetivo dessa apresentação é mostrar para os senhores o que é a guerra espacial, o que é a defesa espacial, os conceitos do poder espacial. Depois que a gente vai lá no espaço e entende que aquilo lá é bom, os recursos disponíveis são bons para melhorar a humanidade na Terra, a gente tem que garantir isso. E aí surge essa guerra, evitar pirataria, evitar outras nações. Então isso é bastante interessante e hoje a gente vai passar sobre isso. Para entender esse objetivo, a gente vai primeiro abordar o que é o espaço e as divisões de conquista espacial. Vamos falar sobre militarização e depois colocar armas no espaço. Vamos falar das armas que tem no espaço e, por fim, um plano estratégico de sistemas espaciais do Ministério da Defesa. Eu gostaria que os senhores imaginassem o povo europeu, os espanhóis, portugueses, portugueses e ingleses, olhando para o mar em 1500, 1490. Eles olhavam para o mar, olhavam a arrebentação lá no fundo, eles imaginavam que o que eles tinham em território era ruim, era bom, mas alguma coisa tinha atrás daquelas ondas que eles queriam explorar e aquilo ia ser positivo para aquela nação. Então, os espanhóis, um país pequenininho, uma população pequenininha, com pouco recurso, os portugueses, os ingleses fizeram caravelas, como essa caravela aqui de 1500, com pano, madeira, e eles foram para o mar, navegaram oceanos, encontraram recursos, esses recursos eles retornaram para suas nações, e essa nação foi forte por essa decisão, vamos para o mar. E eles passaram 500 anos explorando essas nações. Até hoje, existem colônias de Portugal
e colônias inglesas em volta do mundo que eles exploram os recursos que tem lá. Por quê? Porque um dia eles optaram por ir para os mares. Hoje, o universo está passando por esse mesmo desafio. Os americanos, eles olham para o espaço, e ali a gente tem a SpaceX Dragon, que é uma cápsula que leva o homem para o espaço. Eles imaginam que é possível a gente sair da atmosfera da Terra, ir para a Lua, ir para Marte, ir para um asteroide, buscar recursos e trazer para ter uma vida melhor na Terra. Esses países vão conseguir fazer isso, e os países que não fizeram isso vão ser colônias desses países, Estados Unidos, Rússia, China, durante anos. Assim como houve em 1500 essa exploração do mar para buscar recursos, hoje tem essa exploração do espaço, dos astros, asteroides, Lua, Marte, que vão trazer benefícios. Desculpa. Então, da mesma maneira que existe esse desafio em 1500 e tinha que se estabelecer a navegação marítima, rotas comerciais, desenvolvimento de navios, depois que um país foi lá, conseguiu explorar uma colônia, ele tinha que garantir que aquele recurso retornava até o país. Então, tinha que se explorar um poder naval, construir navios e plataformas de navios que tivessem armas e desenvolver essas armas, e a maneira de usar isso a gente chama de poder naval. Logo depois, ali em 1900, a gente teve o mesmo desafio com o ar, o poder aéreo, o espaço aéreo. A aeronave foi inventada em 1905, 1910, começaram a existir aviões. Os aviões eram utilizados para transportar coisas e pessoas e melhorar o comércio naquela localidade. Então, para isso, foi desenvolvida uma navegação aérea, rotas comerciais e o desenvolvimento de aviões. Para manter isso, os inimigos ou os piratas, eles tentavam, de alguma maneira, interferir nessa área. Tinha que ser desenvolvido, então, poder aéreo, uma doutrina militar de emprego do poder aéreo e o desenvolvimento de armas. Eu acredito que o Brasil, ele teve grande sucesso nessa área. Ele percebeu que era importante, desenvolveu o poder aéreo espacial, foi criado um centro tecnológico aeroespacial, foi criado um instituto tecnológico espacial. Ali em São José a gente tem uma região grande, expandindo e pesquisando espaço e aeroespaço, e a gente tem frutos desse desenvolvimento. Podemos citar aqui o KC-390 Millennium. Há 2 semanas atrás eu voei a bordo desse avião, um avião super confortável, de altíssima capacidade. Recentemente foi anunciado que a Holanda está comprando aviões brasileiros, aviões de combate brasileiro. Esse avião recentemente foi para a Ucrânia, próximo ali à Ucrânia, buscar refugiados, um avião militar, forte, capaz, desenvolvido pela indústria nacional brasileira. Outra aeronave desenvolvida em conjunto com a Suécia é o Gripen, o F-39 Gripen, uma aeronave que não existia antes. O Gripen antigo, sem ser essa versão Eco Fox, o Gripen antigo é bem menor quando comparado com esse. Esse é um avião totalmente desenvolvido pela indústria nacional brasileira e membros da empresa Saab, na Suécia, altíssima capacidade. Então, o Brasil entendeu o que é o poder aéreo e desenvolveu e foi bem. Agora, o desafio é o poder espacial. A gente tem que desenvolver a astronáutica, desenvolver rotas comerciais no espaço, idas e vindas de recursos, desenvolver naves espaciais. E a partir do momento que a gente desenvolver isso, a gente tem que desenvolver também o poder espacial, emprego dessa doutrina militar espacial e o desenvolvimento de armas no espaço. Existem vários livros e teorias e conceitos sobre o espaço. Eu ressalto aqui o primeiro livro falando sobre o poder espacial, foi de 1958, o Space Power, What Does It Mean to You, o que ele significa para você. Então ele falava muito do espaço como um míssil intercontinental que ia de um país para o outro para explodir outro país. Essa era a preocupação em 1958. Já em 2000, a gente tem uma vasta literatura sobre espaço e, por fim, eu ressalto a doutrina espacial da Força Espacial Americana. A gente vai conversar sobre a Força Espacial Americana hoje aqui. O livro que eu achei mais pertinente, assim, bem rápido e inteligente sobre o espaço, é o Space Power Ascendance, de um pesquisador americano, Joshua Carson. Ele fala dos 4 E's, que fala de como se buscar recursos no espaço. O primeiro passo é exploração científica, o segundo passo é expansão, o terceiro passo é exploração comercial e o quarto passo é exclusão. Esse livro foi considerado um dos livros mais importantes na área estratégica americana em 2021. Exploração científica, primeiro a gente mapeia o espaço
vê onde estão os recursos e vai lá explorar. E vai lá buscar, vai lá entender o que tem, saber o que é o nome daquilo, como que aquilo pode ser útil para o nosso país. A segunda parte é a expansão. Eu começo a ir e voltar e começo a estabelecer bases, estabelecer rotas, e aí essa é a segunda fase, expansão. Depois que eu já estabeleci essas rotas, eu começo a permanecer lá. E aí a gente chama da exploração comercial. Eu já tenho aquele local, uma base, exploração, minas, um processo de extrair recursos e mandar para a terra, e isso passa a ser importante para o meu país. E aí isso aí faz com que o meu país seja mais forte ainda. Só que a partir do momento que isso começou a ser lucrativo para mim, para o meu país, eu vou ter outras nações querendo inviabilizar isso, querendo quebrar essa rota, ou então, no caso de 1500, a gente tinha os piratas do Caribe, o capitão Jack Sparrow querendo inviabilizar e roubar o navio. Então isso a gente vai ter no futuro também, e aí entra a fase da exclusão, onde eu tenho o poder militar atuando contra esses piratas. Então, como isso acontece na evolução, né? Enquanto eu tenho exploração científica, expansão, exploração comercial, é só o homem buscando obter vantagem na natureza. E aí as variáveis são bem conhecidas. É a lei da gravidade, é a temperatura, é as leis da física em geral. Quando eu entro na fase da exclusão, eu tenho um inimigo criativo, que a partir do momento que eu vou evoluindo, ele vai evoluindo comigo também. Então é um grande desafio a parte da exclusão. Enquanto eu tenho a exploração científica, expansão, exploração comercial, o homem contra o ambiente, quando chega na exclusão, eu começo a ter o homem contra o homem. E toda vez que eu tenho, então, exploração comercial, eu tenho que evitar que o outro inimigo, ou pirata, ou outra nação, obtenha vantagem sobre mim. E aí, então, a gente entra nessa parte da militarização do espaço. A gente tem dois temas parecidos, mas bem diferentes. Uma é eu militarizar o espaço, isso já acontece hoje, e outra é armamentizar o espaço, armamentização. Essa palavra nem existe no português, mas em inglês é weaponorizing, isso aí existe, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as duas. O espaço, ele demonstrou que ele é muito importante quando uma tropa entra no terreno para agir. Então eu tenho o combate terra-terra, ar-terra, terra-ar, mar contra a terra contra o mar, o ar contra o mar, mas eu percebi que também a parte cibernética e a parte espacial também são altamente importantes para o desempenho de uma força armada. O espaço, ele dá basicamente 4 produtos muito importantes para o emprego de uma força de combate. O primeiro são comunicações por satélite, SATCOM. O segundo são sensoriamento remoto, que pode ser tanto para localizar o inimigo, localizar a melhor rota para chegar no inimigo, sem que eu tenha que ultrapassar um rio, um lugar um charco, um lamaçal. Outra coisa é saber a meteorologia, o reconhecimento da parte climática, de ver o deslocamento de chuva, de água, de lugares secos. Eu tenho o sensoriamento remoto meteorológico. E, por fim, o GPS. A gente mesmo chegou aqui em Goiânia, vindo de Brasília, a gente não sabia chegar exatamente aqui, nós colocamos o nosso destino lá num equipamento, esse equipamento entrou em contato com vários satélites e, a partir dessa informação do satélite, a gente sabia onde a gente estava, sabia onde estava o shopping e qual seria a melhor rota para chegar. Então, esses 4 produtos, eles são essenciais hoje para o emprego de uma força armada, e sem esses 4 produtos, a minha força com certeza vai ter desvantagem frente a uma outra força. Então, todo o país hoje precisa se desenvolver com essas 4 áreas, e eu acredito que o Brasil também tem. Até o final da apresentação, os senhores vão ver o quanto a gente já andou no Brasil. Espero que os senhores tenham orgulho da nossa força, de onde a gente chegou na parte espacial. Vamos falar sobre um pouquinho de colocar armas no espaço. Notícias recentes já demonstram a preocupação de vários países em relação à força espacial. Então, antigamente existia um exército, uma marinha e uma força aérea, né? Uma força terrestre, força naval e uma força aérea. E recentemente foi criada a Força Espacial Americana. Ela foi criada em dezembro de 2019, uma assinatura do presidente Trump, mas ela já vinha há 20 anos sendo discutida no Congresso americano. E ela tinha 3 grandes objetivos de se criar a Força Espacial. O primeiro é estabelecer bases na Lua. Então eu vou ter base na Lua, vou ter 50 pessoas na Lua, 60 pessoas na Lua, 100 pessoas na Lua. Quem que na Lua vai ser o xerife lá que vai dizer, você roubou o celular daquele, vai preso. Você não pode falar palavrão para o chefe, vai preso. Precisa de um xerife hoje no espaço
atualmente a Estação Espacial Internacional tem 6 a 9 astronautas, não tem esses conflitos. Mas quando a gente colocar 60 pessoas na Lua, esses conflitos vão aparecer. O americano já falou, quando isso acontecer, eu sou o xerife. Eu vou ter uma arma lá e eu vou dizer quem está certo, quem está errado, vou aplicar a lei espacial. Outra coisa que também ainda não existe, lei espacial, delito espacial. Quem cometeu um delito no espaço vai ficar preso aonde? Então os Estados Unidos estabeleceu essa força espacial para começar a desenvolver esses conceitos. O segundo é a navegação espacial. Se alguma coisa vai te deslocar daqui para o espaço, qual que é a rota de ida, qual que é a rota de volta? Então, os Estados Unidos pretende estabelecer e ser o órgão que vai dizer o que é certo e o que é errado no tráfego espacial. E a parte de uso do armamento. O que é um armamento portátil, um armamento que destrói outro satélite? Quais são os armamentos que podem ser utilizados? Isso está sendo amplamente discutido hoje nos fóruns da ONU, mas ainda sem nenhuma conclusão, nenhum país consegue convencer os outros que a utilização de armas no espaço é algo aceitável. O guerreiro espacial americano hoje, eles chamam de guardiões. E eles são, tá vendo bastante, uma intensa propaganda para trazer essas pessoas para a Força Espacial. A Força Espacial não é uma força de guerreiros altamente fortes, musculosos, mas de pessoas muito criativas, inteligentes, que geram soluções para problemas tecnológicos e técnicos com alta velocidade, eficiência e eficácia. A Força Espacial Americana, ela está dividida em deltas, como os senhores podem ver, delta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e ali no fundo a gente vê a doutrina espacial americana. Outro país que está bastante preocupado com a parte espacial é a França. Então eles criaram um comando espacial e eles mudaram o nome da Força Aérea Francesa para Força Aérea e de Espaço, l'Armée de l'Air et de l'Espace. Eles têm um comando espacial com um general 4 estrelas, desde 2019, e eles inauguraram um centro de excelência na aquisição de imagens. Então eles têm por volta de 30 satélites em volta da Terra, tirando fotos da Terra, e sempre que tem um objetivo militar, eles têm esse centro, que tem 42 militares, sendo que 17 são estrangeiros, para melhorar essa obtenção de imagens. Dois países são muito interessantes na parte espacial, eu ressalto a Rússia. A Rússia, ela já tem uma força espacial desde 1992, mas em 2015 ela foi reestruturada. Existem diversos fatos espaciais russos bastante interessantes, todos têm literatura vasta na internet para a gente pesquisar, e eu classifico isso como intenções duvidosas da Rússia. Um do caso é esse Kamikaze. Era um satélite chamado Cosmos 2499, acabou a vida útil dele, ele ficou vagando no espaço. E aí, os Estados Unidos sabiam onde ele estava, todo mundo sabia onde ele estava, né? E um dia ele começou a se deslocar rapidamente em direção a um satélite americano. Os americanos deram um alerta, criticaram, falaram muito, mas esse satélite não fez nenhum mal para o satélite americano, até que a gente consiga provar o contrário. E essa aproximação duvidosa, né, essa intenção duvidosa de aproximação, gerou um monte de dúvida, mas nenhuma certeza. Outro satélite que causou bastante polêmica foi o satélite Cosmos 2542. O Cosmos 2542, esse maior, à direita dele saiu um satélite que não estava previsto estar no espaço. E aí foi classificado como Cosmos 2543. Esses dois satélites, eles entraram em órbita, se aproximaram de um satélite espião americano, e aí os Estados Unidos novamente foi a público reclamar, poxa, tem um satélite se aproximando dele, então era o Cosmos 2542, virou o Cosmos 2543, e do Cosmos 2543 saiu algum objeto, que era tão pequeno que não foi conseguido identificar o que era. Mas os Estados Unidos reclamou bastante dessa manobra, a Rússia sempre negou, nunca aceitou que tinha feito isso, nunca chegou a público para aceitar, e os Estados Unidos continua reclamando desses atos russos. Mas as notícias mais legais da parte espacial vêm da China. A China tem investido bilhões ali em 2021, colocou quase 9 bilhões na parte espacial, lembrando que a Rússia coloca 5 milhões, só os Estados Unidos com a NASA coloca 4 bilhões, então 9 milhões, 5 bilhões, 40 milhões, bilhões, sempre na fase de bilhões.
E a China está muito forte nessa parte, querendo chegar à Lua antes dos americanos. Eles já construíram uma base lunar semelhante, né, uma base lunar maquete, no deserto de Gobi, e eles estão usando essa base para treinar astronautas e para levar crianças, jovens, para incentivar essa pesquisa espacial. E agora, no ano passado, em abril do ano passado, eles lançaram um objeto de quase 22 toneladas, que é a primeira estação espacial chinesa. Não é uma estação espacial internacional, ela é só chinesa, para exploração espacial chinesa, e a gente vê ela aí, um protótipo, mas a gente sabe muito pouco sobre esse projeto, diferente do americano, que tudo ele faz propaganda, filmes. Da China a gente ouve muito pouco falar. Mas o interessante da estratégia chinesa é que eles prometem ter uma frota espacial de guerra em 1949. Então, quando a Revolução Chinesa completar 100 anos, 1949, eles querem ter uma frota espacial chinesa. Porque eles têm objetivos no espaço muito claro. Enquanto o americano ele sonha com o espaço, de melhorar a humanidade, melhorar a qualidade de vida, ter um padrão, melhorar o conhecimento da humanidade, a China ela não quer nada disso. Ela quer superar economicamente os Estados Unidos. Isso está escrito na estratégia deles. Eles não têm nenhum compromisso com melhorar a qualidade de vida da humanidade, do conhecimento. Eles querem só ser melhores que o americano. Alguns cientistas do mundo dizem que isso é só retórica, isso é só discurso. Isso faz só com que mais dinheiro entre na parte espacial americana, ou chinesa ou russa. Então, o que eu estou falando é baseado nas notícias, então tem gente que também discorda disso. Vamos passar rapidamente sobre armas no espaço. Existe um relatório americano, do Instituto de Estudos Estratégicos americano, que ele fala sobre o counter space, seria medidas contra-espaciais, né? Imagine que quando a gente fala de bateria antiaérea, né, está batendo aviões. Então, contra-espacial está batendo satélite. Ele divide em 4 grandes armas, ou então ataques contra satélites. Um ataque cinético, que é você ir lá e explodir cineticamente, física, objeto contra objeto. O ataque não cinético pode ser ataque eletrônico, guerra cibernética. A gente vai passar por eles agora. Então, o ataque cinético. Agora, em 15 de novembro do ano passado, a gente teve um ataque cinético. A revista Air Force Magazine registrou e fez uma matéria sobre esses mísseis. É um míssil russo lançado contra um satélite russo. Então é um russo prejudicando o russo, isso não tem muito impacto. Não, isso tem muito impacto. A gente já teve testes anti-satélite durante os últimos 30 anos para alguns países. Sempre que ocorre esse teste, a gente aumenta a quantidade de pedaços no espaço, que ali eu coloquei ali embaixo, chamo de debris, ou então pedaços. Então, para cada teste com satélite, a gente aumenta o lixo espacial, e aumenta muito. Essa é a foto ilustrativa de um míssil antissatélite russo, impactando o satélite Cosmos 1408. No dia que teve esse evento, em 15 de novembro do ano passado, os astronautas que estavam na estação espacial, eles tiveram que ir para um módulo de evacuação rápida para poder se esconder, caso esses objetos chegassem a bater na ISS. Mas não foi o caso. Aqui o espaço está muito claro hoje, é muito importante a gente entender melhor o espaço e ver o que está lá no espaço e entender o que é. Existe um site chamado Celestrak. Celestrak, com T-R-A-K no final. Lá no Celestrak existem 24.073 objetos que são diariamente atualizados. Então, se os senhores querem saber onde está um satélite, coloca nesse site Celestrak, que ele vai mostrar onde está um satélite. E nesse caso aqui eu coloquei só os pedaços do Cosmos 1408. E o Cosmos 1408, ele está numa altitude ali de 540 quilômetros da Terra, e esse lixo espacial era um satélite que virou 1.364 pedaços, que estão girando em volta da Terra, e nos próximos 30 anos eles estarão girando lá e batendo em outros satélites. Cada vez que é feito, então, um teste com arma anti-satélite, o resultado é isso, um lixo espacial que é bastante desagradável, e ele impacta a operação dos brasileiros. Os brasileiros têm satélites no espaço, nessa altitude de 540 quilômetros, então esse teste americano, esse teste russo, ele impactou diretamente as nossas operações. Existe ataque também que eu posso destruir o centro de controle.
mas é muito raro. Existem ataques eletromagnéticos, onde eu mando uma onda eletromagnética de altíssima potência, pode ser através de laser ou micro-ondas, que vai explodir alguma coisa no espaço. Isso só existe ainda em teoria, pesquisas, mas nenhum satélite até hoje foi explodido no espaço por onda eletromagnética. Existem interferências, porque todo satélite que está no espaço, ele conversa com a Terra através de ondas eletromagnéticas. Então, eu posso fazer um ataque eletrônico usando ondas eletromagnéticas para interferir. Ali está a equipe americana de guerra eletrônica. Então, eu posso interferir usando antenas, ondas eletromagnéticas. Nossos celulares usam ondas eletromagnéticas para conversar. Eu posso interferir nela. Lá no ITA, em São José dos Campos, a gente teve estudos lá sobre interferência de GPS. Interferência de GPS num cenário militar é algo bastante comum, rotineiro. Existem ataques cibernéticos, que podem ser interceptação de sinal, monitoramento de sinal, geração de sinais espúrios. A parte de guerra eletrônica e guerra cibernética, ela é o fundamento das comunicações por satélite, do controle de satélite. Existem já alguns estudos, algumas competições nos Estados Unidos, usando satélites de mentira, para que as pessoas possam ir lá, invadir o satélite, assumir o controle do satélite, mas isso, por enquanto, ainda só no nível de estudo também. Até hoje, nenhum país conseguiu invadir e controlar um satélite de outro país. Isso é feito só em teoria, com estudos, mas realmente a parte de invasão ainda não foi feita. E agora vamos entrar numa parte que eu acredito que dê mais orgulho para a gente, que é o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Em 2010, a Força Aérea Brasileira ela assumiu a responsabilidade das operações militares no espaço. Então, existiam 3 áreas que a Estratégia Nacional de Defesa apontou que o Brasil era muito infantil e ele precisava amadurecer, que era a parte de energia nuclear, para propulsão de submarinos, por exemplo, a parte de guerra cibernética, de invasão de computadores e defender o país de um grande ataque, e, por fim, a parte espacial. O Exército ficou com a guerra cibernética, e hoje temos no Exército o Centro de Defesa Cibernética do Exército, CDCIBER, um Comando de Defesa Cibernética. A Marinha ficou com a parte de propulsão nuclear, e eles estão avançados já na construção de um navio com propulsão nuclear. E em terceiro ficou a Força Aérea responsável pelas operações espaciais. Então foi criado um programa estratégico de sistemas espaciais, que era um programa para implantar os satélites, o controle de satélites, e fazer com que esses satélites gerassem benefícios para as 3 forças. Essa é uma concepção artística do nosso programa estratégico. Se os senhores quiserem mais informação do que eu estou falando aqui, o site da Aeronáutica, www.fab.mil.br, tem mais informações sobre os programas de satélites, vão lá. Tudo que eu falei nessa apresentação é totalmente ostensivo, nada secreto, nada sigiloso foi citado. Tudo que eu falei, sempre tem um site aqui embaixo, se vocês quiserem se aprofundar nessa apresentação, podem ficar à vontade, tudo é ostensivo. Ao final da apresentação, eu vou deixar 5 minutos para a gente tirar dúvida e conversar sobre o que os senhores entenderem interessante. Esse aqui é a imagem do projeto, do programa todo, né? A gente tem satélite, como acessar o espaço e um centro de operações espaciais. E os satélites a gente dividiu em 4 grandes grupos, são satélites de comunicações e sensoramento remoto. Comunicações táticas e sensoramento remoto, SAR ou imagem. E ali a gente tem as 4 constelações. O nome delas é nome de pássaros pequenos brasileiros. Carpones, Cálides, Atícora e Lessônia. Existe, então, um cronograma de cada ano fazer alguma coisa na parte espacial, e esse cronograma tem sido seguido. O primeiro plano foi aprovado em 2012. Em 2018 a gente renovou ele, agora em 2022 a gente está, de novo, atualizando essas informações. Então, em 2017 a gente teve o lançamento do primeiro satélite e a construção de um centro de controle. E agora, em 2022, a gente teve o lançamento de mais outros satélites. Eu vou apresentar para os senhores essa concepção. O primeiro produto, como eu disse, era a criação de um centro. Eu trabalho nesse centro aqui, minha sala fica aqui à esquerda, aqui em cima. A gente tem 2 blocos. O centro ele é do Comando da Aeronáutica e em parceria com a Telebrás. Então, são 2 entes, militar e civil. E dentro do Comando da Aeronáutica, a gente opera ele com as 3 forças participando. Então, a gente tem Exército, Marinha e Aeronáutica e um ente civil dentro do prédio, trabalhando
diariamente, dia e noite, inclusive, rotineiramente em cima do controle de satélite. O centro, ele tem uma classificação de disponibilidade de energia, climatização e combate a incêndio no nível mais alto que tem no mundo. No Brasil, só tem um centro que tem a qualidade de energia e climatização que o nosso centro, que é o Banco Santander, em Campinas. Eles têm a mesma classificação que a gente. A gente tem dupla entrada de energia, tanto de Tucuruí quanto de Furnas. Então, caiu uma energia entre a outra. A gente precisaria de um gerador para gerar energia para todo o prédio, caso caia energia. A gente tem 4 geradores. 2 numa linha, 2 em outra linha. E a gente tem o solo, o piso elevado nosso, cheio de detectores de partículas, como se fosse um cheiro. Se algum cabo aquecer erradamente, ele sente o cheiro e dá um alerta para a brigada de incêndio. Então, a gente tem muito recurso. É um prédio novo, foi inaugurado há 2 anos atrás. Aqui é a visão de cima dele. Ele tem forma de satélite. Aqui é a parte de trás. Então, tudo que os senhores verem ali atrás é painel solar para dar energia para o prédio. 10% da energia do prédio está ali em painel solar. A gente tem... Os geradores ficam nessa sala de casa de força, casa de máquina, e a gente tem ali o parque de antenas, à direita. Então, isso é brasileiro, de um projeto de integração entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações, antigo MCTI, e o Comando da Aeronáutica, através do Ministério da Defesa. São por volta de 150, 200 pessoas trabalhando lá, civis e militares, ao mesmo tempo, obtendo vantagens do espaço e trazendo isso para a comunidade. Como a gente tem toda a parte principal em Brasília, no Rio de Janeiro a gente tem a mesma estrutura. Se alguém atacar Brasília, ou então tiver um terremoto em Brasília, tudo cair, a gente se muda de imediato para o Rio de Janeiro e passa a ter operação lá da mesma maneira, com a mesma qualidade que tem em Brasília. Então a gente tem o mesmo centro, Brasília-Rio, a gente pode mudar a operação a qualquer momento. O nosso primeiro satélite foi o SGDC, satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas. A gente usa ele para distribuir internet no Brasil inteiro no alto nível de desempenho e baixo custo. Então, a gente tem aqui cada estado brasileiro com várias coberturas do satélite. A gente distribui e entrega internet com baixo custo e alta capacidade. O segundo objetivo do satélite é prover comunicações sigilosas para Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, imaginem que um navio vai trafegar, vai operar na nossa costa. Quem fornece essa comunicação sigilosa é o satélite SGDC, através das suas antenas da banda X. E, por fim, a gente teve uma transferência e absorção de tecnologia na França, onde eu fiquei lá 2 anos e meio, aprendendo a construir o satélite, desenvolvendo, testando, e depois lançamos ele em Kourou. Aqui a gente trabalhando, eu estou lá na direita ali, de chapeuzinho branco. Então, esse é o satélite, ele tem 7 metros de altura, ele tem uma base de 2 metros por 3,5, e quando ele abre os painéis solares, ele fica com 37 metros. É um satélite gigante no espaço. A gente participando aqui do desenvolvimento dele e criando ele, né? Testando. Depois a gente colocou ele numa câmara hiperbárica. Ele ficou 2 meses com a pressão baixíssima e a gente alterava a temperatura dele, porque os senhores imaginam, no espaço não tem atmosfera para ele trocar energia. Então, quando a luz do Sol entra em contato com ele, ele aquece a 150 graus Celsius. Quando ele entra na sombra, ele esfria a menos 150. E essas mudanças de temperatura podem romper com qualquer tipo de estrutura que não seja preparada. Então, ele é todo preparado para aguentar esses transientes de energia. E aí ele fica nessa câmera aí durante 2 meses, e a gente fica de madrugada, de dia, de noite, sábado, domingo, alterando essa temperatura. E essa sala é bastante importante para teste. Eu estou aqui também do lado, estou aqui à esquerda, aqui do lado da placa. Fizemos esse teste lá. Aí o gigante entrando na câmera hiperbárica, termobárica. E depois a gente leva para a sala de teste de onda eletromagnética. Então ele tem antenas de 3 metros, 2,60 metros de tamanho. E ali a gente testou cada amplificador dele para poder cobrir o Brasil inteiro. Aí a equipe francesa e brasileira, no lançamento, em Kourou, em 2017, aí eu cuidei da parte de criptografia, criar chaves criptográficas e colocar nele para ele poder falar em sigilo. Então, na hora dessa foto, eu estava com equipamento criptográfico na sala reservada e não apareci na foto. Aqui o lançamento, do dia 4 de maio de 2017, com sucesso. E aqui a nossa equipe,
uma equipe, como os senhores podem ver, Exército aqui, ó, farda do Exército, depois Força Aérea, Marinha ali atrás, e o pessoal civil, todo mundo operando, sempre com assim, a gente só trabalha e faz alguma coisa no satélite depois que a gente tem toda o debate, a visão técnica apresentada por todos os membros, civil e militar, e a gente só faz uma coisa no satélite quando tem a concordância de todos, porque aquilo é bom para o satélite. E recentemente agora, no mês de maio, a gente lançou 2 satélites de sensoramento remoto. São satélites que voam a 400, 500 quilômetros, tiram fotos da Terra e essas fotos são apresentadas. No caso dos satélites lançados agora, são a constelação Lessônia, eles são satélites de sensoramento SAR. Aqui à esquerda, os senhores têm um painel solar e embaixo são antenas na banda X. Essa antena emite e recebe várias informações da reflexão do que ele emitiu. E a gente consegue gerar imagens. Aqui o satélite sendo construído, lá na Finlândia. A gente comprou um satélite finlandês, 2. Ali o satélite no dia do lançamento. Aqui a gente está agora na parte de implantação das antenas. E ele foi lançado, então, no dia 5 de maio, por um foguete da SpaceX, o Falcon 9, e foi lançado com sucesso. Um tipo do produto que é tirado para esse satélite, a imagem apresentada, é ali um navio e uma mancha de óleo. Como ele emite e recebe ondas eletromagnéticas da emissão, ele consegue identificar exatamente o que é água e o que é óleo, porque o óleo reflete de uma maneira, a água reflete de outra. Ele não é bom para você ver objetos como dentro de uma selva você vê um carro de combate. Ele não é bom para isso. Mas dentro do mar, para localizar o que é um material, o que é outro, óleo, água salgada, água doce, ele sempre reflete diferente. Então esse satélite vai ser muito utilizado para isso. Então essa parte os satélites brasileiros, eles estão nessa parte de militarização do espaço, trazer a parte espacial para ser útil para a nossa população, melhorar, quer seja com comunicações, quer seja com imagens de catástrofes ou romper uma barreira em Brumadinho. A gente tem imagens daquele local para poder ajudar a população civil a se organizar rapidamente e melhorar o salvamento das pessoas e tentar ajudar com imagens ou comunicações no local. Lembrar de 2 operações que a gente participou esse ano. A primeira foi Petrópolis. Como houve a calamidade em Petrópolis, a gente tem que deslocar vários helicópteros para lá. Para coordenar os helicópteros, a gente coloca 4, 5 antenas no chão que falam com o satélite. Essas antenas vão falar com o centro, Brasília e Rio de Janeiro, São Paulo, para dar um diagnóstico, pedir medicamento, pedir médicos, dar um diagnóstico de onde estão os principais pontos de caos, onde tem que levar médico, onde tem que levar socorro, onde tem que levar bombeiro. Então a gente usa essas antenas para poder comunicar em qualquer lugar do país. Houve em Petrópolis, logo depois houve em Angra. Então esses satélites, eles são utilizados para isso. Nessa apresentação, então, a gente viu a parte espacial, as 2 visões. O espaço ele é uma necessidade hoje, não tem. Se a gente não for lá e conquistar, os outros países vão fazer isso. E a gente pode usar ele para benefício imediato, na parte da militarização. E aí, a partir do momento que a gente começar a estabelecer coisas no espaço que são importantes para a gente, os nossos inimigos, podem ser uma nação inimiga ou piratas, eles vão buscar vantagem em cima da gente. E a gente tem que militarizar o espaço e ter força espacial e ter uma maneira de sobrepujar outros países no espaço. Ainda está longe de acontecer isso. E, por fim, eu apresentei o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais. Meu objetivo era apresentar o poder espacial e tenho certeza que a gente conseguiu entender o que é o poder espacial. E, por fim, eu deixo essa frase do Kennedy, que ele fala que a exploração espacial ela vai acontecer. Se o americano não for, o russo vai. Se o russo e o americano não for, o chinês vai. A exploração vai acontecer. Se um país quer ser importante, relevante no mundo, no cenário mundial, ele tem que ir para o espaço. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a perguntas aí, temos mais 10 minutos ainda. Muito obrigado pela presença. Quem não viu o começo, tem um canal no YouTube chamado Na Hora da Guerra. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho, dá um like, compartilha, críticas, sugestões. Muito obrigado aí. Então, estou aberto a perguntas, por favor. Boa noite, meu nome é Augusto.
E eu tenho uma dúvida quanto à ordem das coisas. Será que a gente não estaria invertendo? Porque você falou no começo da palestra que primeiro eles encontravam uma viabilidade econômica, exploravam ela e a partir daí eles estabeleciam meios de defesa. A gente está estabelecendo primeiro meios de defesa e contra-resposta, né, que no caso que você citou até os desastres Mariana, vazamento de petróleo, foram coisas que aconteceram e depois a gente tomou uma atitude. A gente não estaria passando o carro na frente dos bois? Não seria economicamente inviável? São duas visões diferentes. A primeira é, eu vou armamentização e a militarização. Hoje o Brasil está no caminho de militarizar o espaço, de entender que o espaço é bom para a parte militar e criando recursos para poder explorar. Aí não são recursos... Nesse momento ele só pede recursos, ele só está investindo. A partir do momento que eu tiver uma busca de recursos fora da atmosfera da Terra, que aí seria explorar a Lua, explorar Marte, explorar os asteroides. Quando eu tiver essa exploração rentável para o país, aí sim eu vou entrar na parte de estabelecer uma força espacial, coisa que o americano já tem. O americano ele chegou à conclusão que hoje para ele é mais importante financeiramente buscar material, recurso mineral na Lua para construir alumínio, construir alguns tipos de alumínio, do que explorar na própria Terra. Porque é mais fácil você decolar o objeto da Lua para cá do que ele se deslocar até a África, cavar. Então ele fez as contas e falou assim, nós vamos para a Lua para trazer ametita, eu esqueci exatamente o nome da pedra que tem lá. Tem muito lá, na Lua. É mais fácil trazer da Lua para cá do que explorar aqui. O Brasil está muito longe de explorar alguma coisa na Lua. Pra você ter uma ideia, saiu o Programa de Atividades Espaciais novo agora, o PENAI, Programa de Atividades Espaciais, e não cita colocar o homem nem na Estação Espacial Internacional, nem na Lua, nem em Marte. Então a gente não tem plano para os próximos 10 anos de colocar um homem na Estação Espacial de novo, que a gente já colocou o astronauta Marcos Pontes, que foi ministro da Ciência e Tecnologia. Ele não colocou, em 4 anos de estabelecendo a estratégia, Brasília ele não colocou em nenhum momento que o Brasil pretende colocar um homem no espaço. Eu discordo. Acho que a gente tem que colocar um homem no espaço, porque 1, 2, 3 homens no espaço vão gerar vontade em outros homens que queiram chegar lá. E a gente tinha que estar planejando colocar o pé na Lua, porque a China está, a Índia está, o Israel está, Estados Unidos está, a Rússia está. Tem país, por exemplo, como eu falei, Israel, muito menor que a gente, que está imaginando explorar a Lua. E nós não pensamos nem em colocar o homem na Estação Espacial Internacional, que temos abertura para isso. Então a gente ainda está no nível muito pequeno ainda de... será que o satélite é importante para tirar imagens da nossa Amazônia? Será que é? A gente está se questionando sobre isso. Eu tenho absoluta certeza que é importante. Vou citar de novo Israel, país pequenininho. Eles têm 30 satélites tirando imagens do país dele. 30 satélites de um país menor que Goiás. E a gente tem a Amazônia inteira e está em dúvida. Compramos só 2. O recurso financeiro para comprar satélites é muito pequeno. O satélite comprado agora está na faixa de 8 a 10 milhões. Aí você vê quanto é um estádio, Mané Garrincha, cada de bilhão. Poderia ter comprado muitos satélites, em vez de ter feito o estádio de futebol. Então, a gente não abriu o olho ainda para a necessidade, quanto é importante satélite. A partir do momento que a gente perceber que satélite é importante, explorar coisas no espaço é mais importante ainda, a gente vai ter o recurso voltado para essa área, vai desenvolver e aí sim vai estabelecer a força espacial. Até lá, você tem toda a razão. Nós só estamos colocando coisas no espaço e tentando entender o que é. Muito obrigado pela sua pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Aquele caso que aconteceu... Aquele caso que aconteceu no Nordeste, acho que ano retrasado, do óleo invadindo as praias, esse satélite auxiliou em alguma coisa, a descobrir, a investigar? Ele seria ótimo para localizar essas manchas de óleo. Essa mancha de óleo especial que apareceu na costa do Nordeste, ela tem um problema péssimo para detecção, que ela não é mais leve, eu não sei exatamente... O termo não é leve, mas a densidade dela é muito próxima à densidade da água, de forma que ela vai navegando embaixo da superfície da água, e aí ela não é tão fácil de identificar, mas é possível. Tem outros óleos que ficam exatamente, como aquele que eu mostrei, que fica exatamente na superfície, e ali a gente conseguiria achar facilmente.
Na época não existiam esses satélites ainda. A gente usou as tecnologias de satélite disponível para tentar localizar essa mancha de óleo e não teve tanto sucesso quanto a parte visual. Pilotos decolando e voando em volta, fazendo busca visualmente do que por satélite. Então foi usado satélite, aeronaves, a aeronave foi mais útil. Há casos que o radar, os satélites com radar, são mais úteis. E aí a gente tem que, para cada alvo, para cada inimigo, para cada necessidade, ter tanto satélite quanto aeronave. Aí é outra aula que eu ministro, comparando o desempenho de aeronaves com satélites e dizendo que cada um serve para uma atividade diferente. Vou dar outro exemplo, dentro dessa pergunta. Você lembra que caiu o Air France, distante pra caramba do território nacional? Era quase 4 horas de voo para a gente chegar onde tinha caído o Air France. Na mesma época, a gente pegou satélites com essa tecnologia, que imagiavam o local, pegamos imagens de satélites italianos e começamos a estudar essas imagens. Onde foi o acidente? Cadê os detritos, a parte do avião, o que aconteceu? E aí também, da mesma forma, com essa mancha que vai pelo fundo, vai navegando pelo fundo, foi a questão do Air France. Os alvos, eles se confundiam muito com outros objetos flutuando. Então a gente achou que era um avião, era um container. A gente achou que era pessoas, eram outros objetos. Então o satélite não é bom para esse tipo de... essa tecnologia não é bom para esse tipo de busca. Então seria melhor usar o avião. Mas aí, para prever meteorologia, para manchas de óleo, de um tipo de óleo, para um tipo de alvo, o satélite é bom. Então é um custo-benefício o tempo todo para saber quando usar e qual usar. Mas é exatamente isso. Para essa mancha dessa época não era útil, mas em outro caso é útil. E, por exemplo, o Petrobras seria um grande parceiro nosso, porque a imagem de um vazamento de óleo de um navio ou de uma plataforma, esse satélite é excelente para pegar. Ele conseguiria descrever a mancha com 10 centímetros de resolução. Isso é muito bom. Elas poderiam rapidamente identificar e planejar como combater o alastramento dessa mancha provocado por isso. Temos mais 5 minutos aí para perguntas. Muito obrigado pela sua pergunta, obrigado por todo mundo aí que está perguntando. Muito obrigado. Coronel, boa noite. A minha pergunta vai dessa perspectiva dos satélites militares em contrapartida com a grande atividade privada no espaço. Como que o senhor enxerga que isso pode se relacionar no futuro, principalmente com as tendências de militarização e armamentização do espaço que o senhor destacou na palestra? Qual é o seu nome, por favor? Marcelo. Marcelo, eu ia começar a palestra com isso, eu me desconcentrei e acabei não começando. A gente começou o ano com por volta ali de 4.000 satélites em operação. Já estamos chegando agora no começo do ano a 4.500 e vamos chegar até o final do ano a 5.000 satélites em operação. Isso é uma mudança muito grande no espaço. Eu já estou há 10 anos trabalhando no espaço, vendo a curva se inclinando e agora a curva disparou de quantidade de coisas no espaço. Eu mostrei ali no começo, tem 26.000 coisas, pode ser satélite ou não, operando no espaço. Isso é uma mudança de concepção muito forte. A gente da área espacial não previa que isso fosse acontecer. E aí vem o milionário Elon Musk visitar o Brasil e propor a utilização do Starlink para distribuir internet na Amazônia. Então são coisas que ninguém previa, agora vai acontecer. A gente olha para o espaço e vê os satélites da Starlink operando e é muito impactante. Ainda não vejo como a empresa vai conseguir lucrar com esse desafio de estabelecer, são 3.000 satélites em volta da Terra, provendo internet de banda larga. Eles vão, primeiro, derrubar a concorrência, porque ninguém consegue uma quantidade de satélites tão grande, um nível de disponibilidade tão grande. Ele perdeu 40 satélites em um lançamento, mas o que são 40 satélites frente a 3.000? Então é muito impactante. Esse desafio, até o Elon Musk, era só um desafio de governo. O Estado tinha que prover, o Estado tinha que ajudar o desenvolvimento. Ele entrou sem a ajuda do Estado americano, colocou o satélite no espaço, inventou um tubo que decola na vertical e pousa na vertical, ele consegue reutilizar. Então, hoje é muito difícil você fazer qualquer previsão na parte espacial.
esses satélites já estão funcionando, já tem grande desempenho comprovado e ele vem para impactar. A minha área, eu distribuo internet para operações militares na banda X. E ele trabalha em outra banda. Então, ele não atende às operações militares. E é importante que todo país tenha pelo menos uma parte da sua comunicação segura reservada. Porque tem muita informação que eu não posso colocar na internet. Eu tenho que trafegar no meio totalmente sigiloso, totalmente reservado, segregado. Então, mas nem toda informação eu preciso estar lá. Às vezes tem informação meteorológica que eu posso colocar no meio civil. Mas a sua pergunta é bastante importante. O impacto hoje da entrada da iniciativa privada no setor espacial demonstra que o setor espacial vai evoluir, vai deixar todo mundo para trás. Quem não tiver com uma proa bem definida, com motor a pleno, vai ficar atrasado. E o Elon Musk vir para o Brasil já demonstrou esse interesse. A última vez que eu dei essa palestra na Campus Party, não tinha essa perspectiva. Hoje ele já veio aqui pessoalmente, já propôs, tem interesse, quer parceria. Aí o Comando da Aeronáutica e o Estado brasileiro deu alternativas para ele, para explorar isso, explorar aquilo. Ainda está em negociação, mas a gente vai ter em breve evoluções muito grandes na área espacial, provendo serviços e provendo produtos à comunidade. E isso impacta muito e até 4, 5 anos atrás não se imaginava que isso era possível. Muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente, sim. Muito obrigado. Acho que encerramos aqui. Mais uma? Oh, desculpa. Por favor. É a última aí, antes que eu invada o horário dos... Boa noite. Durante sua palestra, muito bacana, eu não vi referência sobre o INPE. Tem alguma parceria com o INPE? O INPE está junto de vocês nesse desenvolvimento? O INPE? Isso. Muito obrigado. Eu tenho muito... Como eu mostrei o centro que a gente trabalha, ele é em forma de satélite, ele atrai muitos visitantes. Então, uma pergunta muito recorrente é: qual é a relação de vocês com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais? O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele pesquisa espaço. E quando eu coloco uma coisa no espaço e eu vou utilizar, e eu prometo para o meu usuário que ele vai receber 10 megabytes segregado, que ele vai receber a informação lá, que ele pode contar com isso, ele planeja uma missão militar, que ele vai se deslocar, vai chegar em Angra, vai ter gente ferida, ele tem que deslocar e ele vai ter essa conexão. Então, isso é um produto. O INPE, ele trabalha em pesquisa. Então, ele planeja colocar em órbita, ele usa tecnologias que estão no nível da fronteira do conhecimento, que pode ser que dê errado. Então, quando eu trabalho com o INPE, eu trabalho com tecnologias para o futuro, imaginando um conceito, uma concepção toda nova. Eu trabalho com a tecnologia de 1980, 1990, uma coisa robusta, que vai funcionar. Aí, por isso, é um pouco mais caro, mas eu tenho garantias de objetos que estão em voo há 20 anos, há 30 anos. Quando eu coloco lá, é um produto certificado, com horas de voo, com experiência. A gente chama de herança. Eu tenho um objeto com muita herança. Já cada satélite do INPE, ele é completamente novo. Então, o PMA é completamente novo, o Cibers 1, 2, 3, 4 são completamente novos, imaginando concepção de objetos. Eu não posso tentar colocar um objeto que está sendo concebido em produção, então, me dando um produto imediato, ali, confiável. Eu posso contar com um equipamento que vai falhar, e aí como é que eu vou ficar Força Aérea sem prover o serviço? Então, a gente partiu para produtos. Existe realmente sempre uma vontade da gente desenvolver alguma coisa dentro do INPE, militar, com a parceria firme ali. Em vez de eu colocar o dinheiro na Finlândia para desenvolver, eu gostaria de colocar no INPE. Mas isso é difícil de costurar e até hoje não aconteceu. Mas seria o ideal. A gente dar um passo para trás, fazer tecnologia de 1980 dentro do INPE e lançar em outro país, como a Finlândia fez, mas não conseguimos ainda não. Obrigado. Dá mais tempo de uma? A pergunta? Assim, existe um cenário de pesadelo que duas potências começam a destruir satélite uma da outra e o mundo fica sem satélite depois disso, sabe? Sim, sim. Esse problema meu do Cosmos,
em 15 de novembro do ano passado, eu estava me deslocando para dar uma palestra quando falaram teste de míssil anti-satélite. Meu, teste de míssil anti-satélite em 2021 é inconcebível. Ninguém ganha com nada. A tecnologia de você lançar um míssil para destruir um satélite é altamente conhecida. Todo mundo domina, é fácil. Você faz isso. Você consegue detectar e atacar. Para que testar? E eles foram lá e testaram. E aí aumentaram em 1.500 detritos no espaço e aumentaram o lixo. Então, assim, o que eu não duvido? Da inteligência humana, de fazer uma coisa maravilhosa e construir. Outra coisa que eu não duvido, da inteligência para o lado negativo, para a burrice humana. É bem capaz que um líder mundial consiga convencer pessoas inteligentes a desenvolver um negócio que vai destruir, prejudicar, matar. Então, isso é possível. E muita gente trabalha para isso. É cedo para eu anunciar isso, mas eu estou indo fazer um curso nos Estados Unidos, no Delta 6, de coalizão. Como países que pensam em usar o espaço para a paz, como eles se reúnem para evitar uma guerra mundial no espaço. Então, no mês de agosto, tem grande chance de eu participar desse curso. E aí, dentro do meu canal, eu vou estar divulgando o que é isso, o que significa essa coalizão. Eu vou estar na Força Espacial Americana, em agosto, participando disso. Pode ser que eu mande um outro capitão, tenente, que trabalhe comigo lá. Mas se eu tiver a chance de ir, eu vou aprender muito, tenho muito a passar depois, né? Tudo isso que eu falei aqui, eu sinto uma vontade muito grande de repassar, porque tudo foi pago com verbas do Estado brasileiro, né? Cada contribuinte que contribuiu pagou minha formação na Academia da Força Aérea, no ITA, depois minha formação na França, então eu tenho muito a agradecer. Então a gente vai estar se preparando para essa guerra mundial espacial, né? Muito obrigado pela pergunta. É possível acontecer, sim. Não duvide da ignorância do ser humano. Ela é infinita. A inteligência é infinita, para cima e para baixo. Muito obrigado, senhores. Tenham um bom final de semana. Vai lá no meu canal, curte, vai no guerraeletrônica.com. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.